Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC, para quem não conhece. Deixa eu- Então, esse é o curso de Mecânica Quântica, né? Foi, foi dada essa aula presencialmente, na verdade, foi o curso do pessoal do MNPF, né? Mestrado Profissional de Física, mas devido ao coronavírus, a partir da aula 2 a gente vai seguir aí no modo semipresencial, né? Na verdade, no modo EAD. Então, essa aula é só para completar aí o conjunto. Ficaria faltando a primeira aula, a gente vai cobrir essa primeira aula rapidinho, tá? É bom também para quem não lembra dessa aula aí, pessoal do mestrado profissional, se quiser assistir, esse vídeo pode ajudar também, né? Certo? Então, a gente está seguindo aí o livro do Griffiths, né, de mecânica quântica. E a primeira parte aqui seria a função de onda, né, o primeiro capítulo aí do livro. Então, vou falar um pouquinho da equação de Schrödinger, rapidamente. Mas antes de eu falar da equação de Schrödinger, eu queria comentar aqui, na mecânica clássica, a gente tem uma equação que é a equação de Newton, né? A gente só vai trabalhar em uma dimensão, praticamente até o final do curso vai ser trabalhado só uma dimensão. E na mecânica clássica, a gente tem uma equação, então, aqui, né, o F igual a MA pode ser aberto aqui, no caso, uma força conservativa, e a gente só vai usar forças conservativas, né? Então, o F pode ser substituído por menos del V del X. A gente tem, então, essa equação da mecânica clássica aqui. O intuito da mecânica clássica é resolver o X, né, a posição aí, para um instante qualquer, né? Certo? Para um instante futuro. Por exemplo, se em t igual a zero eu souber as condições iniciais, né? Digamos, eu tenho a posição inicial x0, tenho a velocidade inicial v0, eu consigo evoluir esse sistema aí para qualquer instante futuro, certo? Então a gente chama isso de um sistema determinístico, sim? Ele está 100% determinado. Então não há dúvida de onde vai estar a partícula num certo instante. E outra coisa também é que experimentos que começam com essas mesmas condições iniciais aqui sempre terminam no mesmo resultado final. Tá? Não existe dúvida. Você tem sempre o que a gente chama de uma precisão, né, absoluta, ou a precisão máxima. Na verdade, precisão absoluta não existe. Né? Na verdade, a gente tem precisão máxima de acordo com o equipamento que você estiver medindo a posição da partícula. Então, se você estiver medindo a posição da partícula com uma régua milimetrada, você vai ter precisão, né, da ordem aí de meio milímetro. Sim? Ok? A quântica não é assim. A quântica também tem uma equação, que é a equação de Schrödinger, certo? Eu não vou deduzir ela agora, se você tiver interesse. Aqui, esse é um artigo do Felix Bloch, né, de 50 anos da mecânica quântica. E nesse artigo aqui, ele deduz a equação de Schrödinger. Então, okay. Mas eu vou deduzi-la mais para frente. Por enquanto, ela caiu do céu para nós aqui, certo? Ok? E, bom, você sabe o número imaginário, que H cortado é constante de Planck dividido por 2π, etc. Certo? Então, aqui, o problema também é determinístico. Você tem que encontrar a função de onda com um instante t qualquer. Tá? Você vai falar, então, dada a condição inicial, ou seja, dado o psi pequeno aqui, psi minúsculo, que é o psi maiúsculo no instante t igual a zero, você tem uma evolução única. Sim?
Então, qual é a diferença entre a mecânica quântica e a mecânica clássica? A diferença vive, na verdade, na interpretação da função de onda. E é lógico também o experimento te prova isso. Tá? Então, no experimento clássico, dadas as condições iniciais fixas, você sempre tem o mesmo resultado final. No experimento quântico, você pode preparar o seu sistema N vezes de maneiras iguais, essas N vezes podem sair todas diferentes. Tá? Então, um sistema microscópico, um sistema quântico, tem uma indeterminação nele, uma indeterminação própria dele. Tá? Como é que eu coloco essa interpretação, essa indeterminação, desculpa, essa indeterminação num sistema quântico, já que a equação, né, de Schrödinger é também uma equação determinística? Você pode introduzir essa indeterminação usando a interpretação de Born, certo? Qual que é a interpretação de Born? Então, a função de onda, você tem que olhar para ela não como um valor, simplesmente, mas sim como o próprio nome diz, como uma função. Uma função, ela está distribuída, né, ao longo no caso unidimensional, ao longo do eixo X, certo? Então, quando você pergunta, qual é a chance que a partícula tem de estar entre um x igual a azinho aqui, entre um x igual a azinho e um x igual a bzinho, a interpretação que o Born sugeriu foi que a probabilidade de você encontrar essa partícula aqui é proporcional, na verdade é igual à área aqui embaixo do gráfico, a área sobre a curva. Tá? Okay. Isso muda totalmente o jogo. Certo? Obviamente também se olhar para o exemplo aqui desse gráfico aqui, dessa distribuição de psi ao quadrado, né? Psi ao quadrado é psi asterisco vezes psi, né? Complexo conjugado. A função de onda normalmente tem é um número complexo, sim, um psi number. Tá? Ela vai ter parte real e parte imaginária. A gente só consegue plotar isso aqui direitinho tomando o módulo ao quadrado. Tá? Okay. Se você notar aqui, por exemplo, essa é uma região que tem um pico aqui. Então, provavelmente, né, é muito mais fácil encontrar partícula aqui do que encontrar, por exemplo, no ponto B, onde a função de onda, o módulo ao quadrado da função de onda deu zero. Sim? Okay. Mas é lógico que, como uma interpretação, né, estatística e probabilística foi sugerida, surgem dúvidas, certo? Então, as dúvidas que surgiram, aí uma dúvida que demorou muitos anos para ser respondida, na verdade foi que onde que se você mediu em um certo instante, digamos que a partícula, você determinou que ela estava no ponto C, certo? Para x igual a C. A pergunta que surge é onde que ela estava antes? Ou até, por que não, para onde ela vai depois? Sim. E na época, aí nos anos 30 mais ou menos, as pessoas se dividiram entre escolas, vamos dizer, interpretações. Né? Então, a interpretação dos mais aficionados aí, vamos chamar isso de realista, por exemplo, a interpretação defendida pelo Einstein, né? A resposta defendida pelo Einstein era que a partícula tinha que estar em C. Né? Aquela frase famosa, né? Deus não joga dados. Certo? Não tem isso. Sim. A mecânica quântica está errada. Não é verdade. Tá? Quem Einstein estava errado nesse ponto. Certo? A resposta mais certa mesmo é a 2. Sim. Seria o grupo aí do Bohr, seus seguidores. Né? Certo? A gente só descobriu isso em 64. Eu não vou comentar muito sobre essa demonstração, está lá no final do Griffiths. Sim. Okay. Mas a resposta é que
Não dá para dizer. Ela tava, ela podia estar em qualquer lugar, tá? Okay? É lógico que tem os caras que não queriam responder nada. Então, é um exemplo aqui, o Paulo. Tá? Okay? Por que que ela, por que que a gente não consegue dar essa resposta? Porque na hora que você mede um sistema microscópico, você interage com ele de uma maneira tal que ele muda totalmente o seu comportamento. Então, quando você diz, eu medi um elétron, por exemplo, ele estava no x igual a c, então, na verdade, a função de onda dele colapsou. Ela está praticamente toda aqui concentrada aqui em C, certo? A gente vai mais para frente chamar isso aqui de uma delta de Dirac. Por enquanto aqui é só um esboço, tá? Muito bem. Então, quando você mede, se você tiver uma certeza incrível que esse pico aqui está super estreito, tá? Se você não tiver muita certeza, ele está mais alargado. E é lógico que se a gente fala que a área está associada à probabilidade, ele estaria mais baixo esse pico, certo? Okay. Tudo bem? Aí você vai me dizer assim, não, mas se eu medir imediatamente depois que eu descobri que estava em C, é lógico, o sistema não consegue reagir a tempo, né, de se redistribuir. Tá? Então você vai obter a mesma resposta. Então, já surge o pessoal do contra aí. Então a mecânica quântica ela é 100% determinística. Não é verdade. Se você espera um tempo de relaxamento do sistema, que em geral é de milionésimos de segundo, o que acaba acontecendo é que a função de onda volta a estar distribuída aí no espaço. Tá? Então, o que você tinha antes de descobrir que a partícula estava em C? Você tinha algo assim. Então, qual dos pontos, você tinha certeza de onde ela estava antes? Não. Você podia falar que, por exemplo, A era muito provável, B era muito improvável, C era relativamente provável, mas não dá para afirmar com 100% de certeza onde ela estava antes. Então, isso muda totalmente o jogo. Tá? A partícula clássica, um objeto macroscópico, a gente tem 100% de certeza de onde ele estava. Lógico, dentro dos limites de precisão aí do seu instrumento de medida. Sim? Então, eu estou com uma régua milimétrica, então você tem precisão aí da ordem de milímetros. Certo? Ok. Enfim, a conclusão que a gente tira daqui é que para estudar mecânica quântica, primeiro a gente tem que aprender direitinho, aí tem que rever pelo menos algumas coisas de probabilidade. Tá? Bom, vamos começar revendo probabilidade aí com números discretos. Tá? Exemplo disso pode ser as idades aí dos alunos numa classe. Né? O pessoal que dá aula aí está acostumado, por exemplo, eu tenho um aluno aí com 14 anos na minha sala, um com 15, três com 16, dois com 22, assim por diante. Aqui. Então eu posso fazer várias perguntas. Então, por exemplo, né? Qual é o número total de pessoas? Você tem que ir somando aí, né? Uma pessoa aqui, etc. Mas você pode fazer isso também com uma função, com auxílio de uma função número de pessoas. Você inventa aí essa função número de pessoas em função, né? Esse NJ em função do J, que é a propriedade, que é o inteiro. Certo? Nesse exemplo aqui, um bebê, por exemplo, acabou de nascer, não tinha nenhum. Certo? Uma criança de 1 ano, nenhuma. Criança de 13 anos, nenhuma. Criança de 14 anos, tinha uma. Certo? Uma criança de 15 anos, tem uma, e assim por diante. Se você somar todos esses números, né, de 0 a infinito, aqui as idades, então, de menor idade possível até a maior idade possível, lógico que vai dar 14, que era o valor original aqui. Sim? O importante aqui é você entender que o número total é a soma desses NJs aqui. Outra coisa que você pode calcular, lógico, é a idade média, ou a média das idades aí, ou como a gente chama normalmente em mecânica quântica, é o valor esperado da variável J, certo? Então, o valor esperado da variável J vai ser calculado como? Vai ser uma média ponderada aí, né?
o J vezes NJ sobre todos os N's. Sim? Então, é a idade vezes o número de pessoas nessa idade sobre o número total de pessoas. Sabe? Esses P's aqui, normalmente, o matemático às vezes chama isso aqui de simplesmente de probabilidade. Tá? Ok? Nós vamos seguir essa fração, então, por exemplo, eu vou chamar ela de probabilidade. Certo? Então, por exemplo, tem uma pessoa entre 14 que tem idade de 14 anos, uma pessoa entre 14 que tem a idade de 15 anos, assim por diante. Então, como é que calcula a média? Seguindo essa formulinha aqui, você vai calcular, então, o valor da idade vezes o peso aqui, né, a probabilidade, assim por diante. Nesse exemplo aqui dá 21 anos. Lógico que, se você somar todos esses PJs aqui, todas essas probabilidades, né, esse N sai da soma, se você somar todos esses NJs aqui, isso aqui dá, vou só olhar aqui para trás, dá o próprio N, vai ficar N dividido por N, isso é igual a 1. Né? Lógico, é uma coisa que você já está acostumado. Né? A probabilidade, a soma das probabilidades é sempre igual a 1, certo? Ok, não dá para ultrapassar de 1. Assim. Outra coisa que a gente pode perguntar, por exemplo, qual é o valor mais provável? Né? Se você fizer um histograma, se você distribuir aí as idades, aqui, cada caixinha dessa aqui, uma pessoa com 14 anos, uma pessoa com 15 anos, 3 pessoas com 16 e assim por diante. É lógico, você bate os olhos aqui no histograma, você vê que o morro aqui foi no 25, então a idade mais provável é 25 anos. Certo? Já está superaquecendo. Muito bem. Se for uma função contínua, na verdade tem que ser uma função contínua e suave para poder derivar, né? Como, por exemplo, essa daqui. Mas como é que eu sei que o máximo ocorre aqui em A? Né? Na verdade, você vai derivar igual a zero aqui, sim? Você vai ter uma reta tangente ali, igual a zero. Lógico que tem vários picos e vales aqui, você tem que distinguir o maior entre todos aqui, mas a regra para uma função contínua, né, é simplesmente derivar igual a zero. Certo? Função contínua é suave. Né? Ok? Sim. Outra coisa que você pode calcular, por exemplo, se eu quiser calcular o valor esperado de j ao quadrado, você vai colocar o j ao quadrado aqui dentro, vai fazer essa conta aqui. Né? Para quem estiver fazendo a lista, já está feito aqui os primeiros exercícios. Né? Tá? Lógico que j ao quadrado é sempre maior ou igual a média ao quadrado de j. Tá? Okay. Porque, pense, por exemplo, se j tiver uma distribuição aí com números negativos, sim, a média vai acabar sendo sempre menor do que a média dos quadrados. A média ao quadrado acaba sendo menor que a média dos quadrados. Esses quadrados aqui para números negativos que tivemos, né, acaba sendo sempre positivo, então isso aqui vai estar somando mais. Tá? No exemplo aí das idades, aqui já é visível, né? 459,6 é maior que 441. Né? De maneira geral, com uma função qualquer aí, que você queira calcular o valor esperado dessa função, j ao quadrado, j mais j ao cubo, qualquer coisa que você queira calcular, você coloca aqui dentro e multiplica vezes essa probabilidade aqui soma. Tá? Okay. Posso calcular, por exemplo, j menos j médio? Claro. Quem que é esse cara aqui? A gente chama isso aqui normalmente de desvio da média. Tá? A média disso dá zero. Por quê? Na verdade, é o primeiro momento dos matemáticos. Né? O primeiro momento é igual a zero. Por quê? Porque, bom, você está tomando a média de j de novo. Sinal de menos aqui. E a média da média é a própria média. Tá? A média de um número, por exemplo, 21. Qual é a média de 21? É 21. Ele sai sem ser alterado. Então vai ficar 21 menos 21 igual a zero. Sim? Você pode provar, demonstrar isso. Esse caso aqui também, né, das idades aí. Certo? Okay. Mas então ele não tem muita graça. Né? Qual que é o valor esperado desse sujeito aqui? É zero. Então não tem muita graça, não é muito útil. Por quê? Porque você sempre vai ter, se você está na média, você tem sempre um número igual
de termos para baixo, por exemplo, idades abaixo de 21 aqui, ó, 14, menos 7 então, né, 7 anos para baixo. Então, 15 anos, 6 anos para baixo. Do mesmo jeito, você vai ter valores para cima também. Né? 25 anos, tem 4 anos acima. Né? E assim por diante. Então, a soma, lógico, multiplicado pelo número de indivíduos, aí, dá sempre zero. Certo? Esse valor esperado aí do desvio acaba sendo zero. Por quê? Porque a média está no meio da sua curva. Né? Sim? Okay. Podia então, sei lá, tomar um módulo aqui. Não é muito fácil de trabalhar com módulo. O jeito que a gente inventou foi de elevar ao quadrado, então. Então essas somas não dão zero, certo? Elevar ao quadrado aqui. Você pode desenvolver esse sujeitinho aqui, na verdade dá simplesmente a média do j ao quadrado, né? Menos a média do j elevado ao quadrado. Tá? E esse sujeito é chamado então de uma variância, de uma dispersão, tá? Medida de dispersão. Tá? Lógico que, como eu elevei ao quadrado, né, no caso das idades, eu vou ficar com anos ao quadrado, não dá para comparar sem eu tirar o quê? A raiz quadrada. Tá? A raiz quadrada positiva, pelo amor de Deus. Hein? Tá? Não é para ficar com mais e menos, não, é sempre mais aqui. Isso é chamado de desvio padrão. Tá? Então, no exemplo aí, né, esse desvio padrão só precisa de um dígito não nulo, tá? Só precisa de um algarismo significativo. Isso já representa um erro. Assim. Pessoal, às vezes vai para o laboratório e bota trocentos dígitos aqui em sigma. Não, né? Tá? Isso aqui só precisa de um algarismo significativo. Tá? Então, no exemplo aí, a gente diria assim, a idade está entre 21 mais ou menos 4 anos. Certo? Ok. Tem esse exercício aí para você fazer na lista. Né? A gente já teve essa aula. Mas tudo é discreto? Lógico que não. Né? Lógico que não. Na verdade, a gente vai trabalhar muito mais com contínuo. Assim, como é que eu posso pensar no contínuo? Como é que fica a probabilidade para o contínuo? Se você quiser pensar ainda nas idades, para você pensar nos quebrados aí no número contínuo, você pode então pensar, ao invés de eu falar em anos inteiros aí, né, eu podia colocar anos, horas, minutos, segundos, né, certo? Eu podia usar todos os dígitos aí possíveis, certo? Lógico que se eu procurar, né, se eu procurar uma pessoa que tenha 16 anos, 4 horas, 27 minutos e 3,333 segundos aí, eu não vou achar nenhum, certo? Tudo depende do que? Da faixa de idades que você está trabalhando, certo? Isso aí é proporcional, então, a probabilidade é proporcional ao intervalo de idades que você estiver trabalhando. Né? No caso aí, se você estiver trabalhando com dias, uma faixa de idade de dias, uma pessoa na rua aí, escolhida aleatoriamente, você teria mais chance de encontrar uma pessoa, né, na faixa entre 16 anos e 16 anos e 2 dias do que 16 anos e 16 anos e um dia. Sim? Na verdade é o dobro. Certo? Okay. Acaba sendo igual ao dobro. Tudo bem? Então a probabilidade é sempre proporcional ao intervalo, certo? Então, no nosso caso aqui, a gente está chamando a idade de x, aí, então esse intervalo seria dx. Né? Na verdade, seria delta x, mas a gente vai trabalhar com infinitesimais. Sim? E para dar a probabilidade mesmo, se eu for só intervalo, eu preciso de uma função aqui, que é a função de densidade de probabilidade. A gente chama isso de densidade de probabilidade. Certo? Okay. Então, para eu calcular a probabilidade mesmo, eu tenho que somar sobre todos esses intervalos aqui, vezes a densidade de probabilidade. Ou seja, como uma variável contínua, na verdade a gente está fazendo uma integral entre A
e B. Sim? Legal. Como é que ficam aquelas fórmulas lá? Por exemplo, a soma das probabilidades igual a 1. Vai ficar exatamente isso aqui. Vai ser uma integral com o x aqui. O x não precisa ser unidade. Tá? O x, na verdade, vai ser a posição aí da partícula, em geral. Né? A gente vai usar a letra x aí para a posição de uma partícula. Né? O x vai de menos infinito a mais infinito, então isso aqui tem que somar 1. Tá? Quanto ao x médio, você vai fazer do mesmo jeito, igual fez lá atrás. Lembra? Aqui, ó. J médio. Quem que era o J médio? O valor esperado do J. É o J vezes a probabilidade ali. O peso, na verdade, a densidade. Aqui é a mesma coisa. Você vai traduzindo. Então é x vezes rho de x. Às vezes soma vai ser uma integral. Né? Isso vai dar x médio. Ah, x ao quadrado. Não, qualquer função você põe aqui dentro da integral. Você achou o valor esperado. Né? Sigma ao quadrado. Você vai fazer separado aqui cada um deles. Você vai fazer a média aos quadrados menos o quadrado da média, do mesmo jeito que você fez anteriormente. Tá? O exemplo aqui do Griffiths é que você tem uma pedrinha caindo, essa pedrinha você vai tirar inúmeras fotos, aí, milhões de fotos enquanto ela está caindo, depois você vai analisar essas fotos. Se eu tiver, sei lá, milhões de fotos aí, eu vou medir, né, a posição da pedrinha aí. Eu teria que somar todas essas milhões de fotos aí e dividir, né, pela quantidade. Aí, se fosse 1 milhão de fotos, eu teria que dividir por 1 milhão para achar a distância média. Certo? Okay. Na verdade, a distância temporal média. Né? Como é que a gente faz isso sabendo a equação do movimento, sabendo a equação de Newton? Lógico que se ela cai aí a partir do repouso, né, a gente solta ela do repouso, então a velocidade inicial é zero, eu posso considerar o meu x0 igual a zero também, escolho, né? Então meu x de t é meio de g t ao quadrado. Tá? Vou precisar da velocidade também, é só derivar aqui, g vezes t. E o tempo final, o tempo total aí de queda, se ele vai cair h, é só substituir x aqui por h, você passa todo mundo para lá, tira a raiz quadrada, você acha esse tempo aqui de queda. Tá? Qual é a probabilidade nesse caso aqui? Isso aqui é um caso clássico. Sim. Você vai até falar assim, nossa, mas tem probabilidade? Tem porque na verdade eu tô criando um sistema aqui, probabilístico, aqui, uma variável contínua. Tá? Cada uma dessas fotos tem a precisão perfeita. Eu tenho certeza que a partícula está, sei lá, a 2 centímetros aí. Ela caiu 2 centímetros de altura. Eu não tenho dúvida, o mesmo começando do zero, x igual a zero, v igual a zero, passado, sei lá, passado, por exemplo, 1 segundo, para g igual a 10, né, a gente estaria em 5 metros. Tá? Não tem dúvida sobre isso. Na mecânica quântica tem. Ela pode estar em 5 metros, em 4 metros, em 2,5 metros. Depende. Depende da função de onda. Tá? Classicamente, não. Então, você tem certeza do x? Tem. Né? O que você não tem certeza é como você criou aí essas milhões de fotos. Foi introduzido aqui, então, uma, 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 uma estatística aí sobre as fotos, não sobre o X. Entendeu? O X você tem certeza. Então, sobre as fotos, como é que eu posso dar um sentido de probabilidade? O intervalo de tempo, por exemplo, eu posso tirar esse dt aqui, da velocidade, comparado com o tempo total, a, a, a razão entre esse intervalo de tempo e o tempo total, isso te dá uma espécie de probabilidade. Na verdade, isso é a própria probabilidade, tá? Probabilidade infinitesimal, na verdade. Sim. Então, esse dt eu tiro da velocidade, é só isolar o dt da velocidade do x dt, tá? Você pode isolar esse dt. O t é a formulinha que você precisa só por h que você acha que é total, né? T maiúsculo. Dividam pelo outro. Né?
Converte, multiplica aqui, dá para cortar um pouquinho as coisas aqui. Ah, ainda sobrou o tempo. Vai lá e isola o tempo daqui, ó, de x meio de gt ao quadrado. Se você substituir aqui, vai cortar g's, natural, porque a gravidade não influencia nisso, certo? Na verdade, se você já trabalhou bastante física, aí você sabe que tem um monte de coisa que não depende da gravidade. Né? Gravidade universal. Né? Certo? Então sobrou esse sujeitinho aqui, ele está multiplicando 2x, então isso errou. Se você comparar com a definição que a gente fez aí de probabilidade, né? Probabilidade infinitesimal, na verdade, dentro do intervalo de x, entre x e x mais dx, esse cara errou. Né? Então você acabou de achar a densidade de probabilidade. Lógico que essa fórmula só faz sentido desde onde você soltou a pedra, x igual a zero, até quando ela bate no chão, lá, x igual a h. Tá? Fora disso, é zero a probabilidade. A gente vai considerar que é zero. Sim? Dá até já para fazer um gráfico aqui. Tudo bem? Aqui para cá, na verdade, seria zero. Aqui, ó. Aqui seria 1 sobre raiz de x, menos de constantes. E aqui para trás também seria zero. Certo? Okay? Essa expressão aqui. Ó. 1 sobre raiz de x e um bando de constantes. Sim? Ah, como é que eu sei que isso é uma probabilidade? Você consegue me provar que isso aqui é uma probabilidade? Bom, primeiro a gente construiu ela de uma maneira natural. Razão entre um intervalo de tempo e um intervalo de tempo total. Certo? Outra motivação para que ela seja uma probabilidade é que essa integral aqui é exatamente igual a 1. Sim. Ou seja, a soma das probabilidades é igual a 1. Tá? É fácil integrar aqui, a única letra aqui para integrar aqui é x, o resto é constante. Tá? Fica x elevado a menos meio. Você vai somar mais 1, fica x elevado a meio sobre meio. Constantes aqui para fora, você substitui x igual a zero do zero. Né? X igual a h da raiz de h, inverte esse meio aqui, dá 2 raiz de h, 2 raiz de h com 2 raiz de h, isso é igual a 1. Tá? E o que ele tinha perguntado mesmo, que era a distância média, média sobre as fotos, a média temporal sobre as fotos, falar bem a verdade, né? É só você pôr o x dentro da integral aqui. Sim? Então vai ficar um pouquinho mais alta a potência, porque x é menos meio. Isso aqui, você pôs x a primeira, vai ficar x a meio. Integrar x 3 meios, 3 meios, só substituir isso dá h sobre 3. E essa é a resposta natural. Sim? Ah, isso aí deu 0,3333 vezes h. Isso é menor do que meio h. Com certeza, no início, a partícula cai mais devagar, e à medida que ela vai caindo, ela vai ganhando velocidade. Então ela passa mais devagar no início, ela gasta mais tempo na primeira metade do que na segunda metade. Certo? Na segunda metade ela está mais rápida, então é justamente isso que você vê aqui. Tá? Então, quanto mais próximo aqui do zero, né, faltou o zero ainda, né? Quanto mais próximo do ponto inicial, a partícula vai demorar mais, certo? A partícula vai demorar mais, então ela tem mais chance de ser achada no início da queda do que no final da queda. Você vai falar, ah, essa densidade explodiu, aqui deu infinito, aqui, né, para x igual a zero, isso aqui deu infinito, essa densidade. Com certeza, não tem o menor problema. Tá? A densidade pode ser infinita, mas a probabilidade, a soma das probabilidades, no caso aqui que está normalizado, a probabilidade total tem que ser igual a 1. Se for só uma fração dessa probabilidade, tem que ser menor ou igual a 1. Né? Certo? Tudo bem? Essa foi a primeira aula. A gente já tinha tido essa aula, eu estou indo mais rápido. Tá? Se você já estiver fazendo a lista aí, já tem até um dos exercícios, o primeiro exercício está feito aí no meio dessa aula. Tá? Okay? Não se esqueça de entregar a lista de exercícios na data certa. Tá bom? Então, até logo aí. Tchau, tchau.